Recife! É o sol saindo e o Bandeira 2 anunciando teus mortos. Foi um tiro lá na linha do tiro. 3 facadas na bomba do Metério. Eu passando manteiga no pão e pensando: quem será o próximo? Mataram a pedradas lá pras bandas do coque. Estupraram mais uma mulher em Casa Amarela. Sangra a periferia bem de manhãzinha. O café esfria de tanta dor. E o pior é que não adianta chorar o leite derramado. Esse é mais um dia comum em Recife, narrado por Miró da Muribeca, poeta pernambucano, que nessa 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns é o homenageado do Polo Praça da Palavra, espaço dedicado à literatura. E é sobre ele e a sua arte que a gente vai falar no Opinião Pernambuco de hoje. Eu sou Ariana Pacheco e os nossos convidados são Wellington de Mello, escritor e editor, e Rafael Buda, produtor e realizador audiovisual. Rafael e Wellington, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Opinião. E aí, Wellington, Miró era considerado um poeta marginal. Então, antes de a gente, de fato, entrar para falar sobre a obra e a vida dele, eu queria te perguntar o que seria, o que é poesia marginal? O que é ser considerado um poeta marginal? Bom dia, boa noite, né? Porque agora, na verdade, bom dia, boa noite, boa tarde, porque, né, como vai estar no YouTube, as pessoas podem assistir a qualquer horário. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Inácio França, jornalista Inácio França, ele escreveu um texto, poucos dias depois de Miró falecer, né? Foi 31 de julho do ano passado. E ele escreveu um texto que, para mim, se tornou algo basilar. Ele dizia o seguinte, que sempre que morria um grande poeta, a mídia costumava dizer, não, morreu uma das grandes vozes da poesia, né, contemporânea. Mas não existia necessidade de ter um rótulo, tipo poeta urbano, poeta marginal, o poeta periférico, tudo mais. E ele disse, isso porque, na verdade, é um poeta branco, né? Quando é um poeta preto, é preciso sempre encontrar esses rótulos, encontrar essas formas de enquadrar, né, o poeta. E Inácio se opunha a isso. E eu achei esse texto fantástico, na perspectiva de que, realmente, quando eu penso em Miró, eu penso num grande poeta, numa das grandes vozes da poesia contemporânea. E eu não entendo muito por esse recorte. É realmente uma tentativa de domesticar ou de tentar enquadrar e colocar numa hierarquização aquilo que seria um grande poeta. Ele é um poeta marginal, ou ele é um poeta urbano, precisaria sempre desse enquadramento. Eu discordo desse conceito, primeiro porque aí, se a gente for partir para a República de Platão, o poeta é marginal desde sempre, né? Ele está fora da República desde lá. Então faz um pouquinho de tempo que o poeta já está à margem. Então, na verdade, no final das contas, toda a poesia está à margem. Então, eu acho que Miró também não gostava desse enquadramento, dizer poeta marginal, usar esse termo. Muitos, na verdade, do que seria o movimento de poesia independente, que Miró não fazia parte necessariamente desse movimento, né? Ele era sempre meio que um lobo solitário, mas eu já ouvi alguns desses poetas não gostarem muito desse termo. Então, quando a gente pensa em poesia independente ou poesia, que de alguma forma tem arranjos de produção ou arranjos produtivos diferentes para poder fazer a sua poesia circular, isso pode ser, na verdade, qualquer poeta, não precisaria receber esse rótulo. Então, eu já respondo a tua pergunta sem responder, deixando em aberto aí, deixando esse vácuo e problematizando, né, o uso mesmo desse termo poesia marginal. Lá atrás, nos anos 70, quando surge esse termo, né, poesia marginal, os poetas marginais, o que era aquele contexto e por que esse foi um termo que acabou vindo para os dias de hoje também para se referir a certos autores, Wellington? Assim, quando a gente pensa na poesia do mimeógrafo, né, na literatura do mimeógrafo, aquele pessoal que produzia nos anos 70,
e que, né, alguns continuam produzindo até hoje. Então você pega, por exemplo, Chacal, você pega o Nicolas Beck, são poetas que estão, né, no seio desse movimento de alternativas, de buscar alternativas de publicação. Eu via muito mais ali, justamente diante, né, de um regime ditatorial, poetas que buscavam alternativas editoriais. Então, quando se fala então de poesia marginal, para mim, se falava ali do ponto de vista do arranjo produtivo editorial, ou seja, eram poetas que, de alguma forma, estavam à margem do mercado e que, de alguma maneira, produziam a sua poesia e faziam ela circular de maneira alternativa, né? Não nas grandes editoras, né, da época. Mesmo porque não fazia, assim, era censura, né? E a autopublicação era muito mais comum. A gente vai ter, por exemplo, até alguns movimentos, como é o caso das edições pirata aqui, né, em Pernambuco, que eram quase uma sabotagem institucional, porque era tudo rodado ali na fundação, né? Era a gráfica da fundação que era utilizada para rodar aqueles livros. Então era usar o poder estatal de forma pirata, por isso que eram edições pirata, para poder fazer a sua publicação. Então, assim, mas o termo deslocado, né, assim, em um contexto que não é aquele historicamente posto, ele dá margem a uma interpretação. E quando você vai observar, se eu tenho, por exemplo, Nicolas Beck e Chacal, 2 poetas brancos, e que naquele momento se chamavam poetas marginais, faça um elenque aí. Se eu colocar para você um fotograma, né, com várias fotos de poetas. E aí? Esse aqui é poeta marginal, ou é poeta independente, ou é poeta o quê, né? Invariavelmente, você vai ver que tem uma racialização desse termo. Eu acho que cada vez mais esses termos, poeta urbano, poeta marginal, ficaram racializados. Isso é meio problemático, é isso que eu tento, assim, problematizar. Historicamente, você tem, sim, um movimento que se chamou, né, de poesia marginal e que se coloca ali, mas nesse contexto editorial, eu acho muito mais, e menos na perspectiva de ser uma poesia necessariamente periférica. Sabe? Eu não penso Chacal... Ele muda de sentido, né? Claro. Na verdade, né? Assim, nos dias de hoje, essa referência à poesia marginal, né, Rafael? Boa noite. O que você acha? Boa noite a Ariana, ao Wellington, a todos que ouvem e assistem agora também, né, o programa. Primeiro dizer que eu estou muito feliz aqui de estar participando, né, desse espaço. Eu acho que é espaços como esse assim, que faz com que a gente também traga até reflexões como essa, né? Estava ouvindo o Wellington falar aqui agora e é muito interessante porque eu venho do audiovisual, né, do cinema e hoje flertando também bastante com essa questão das artes visuais, mas a nossa obra, quando a gente pensa no filme, o que a gente mais quer ver é ele no cinema, é ele na tela, naquela estrutura, né, acondicionada, com todo o formato para que as pessoas possam assistir o filme na melhor qualidade possível, né? E aí eu vi o Wellington falando sobre enquadramento, sobre formato, e o que a gente veio refletindo, inclusive, para pensar a nossa ação, né, que vai ser realizada agora no Festival de Inverno, é justamente pensar uma ideia de cinema expandido, né, um cinema para fora da sala de cinema, né, um cinema onde a gente ocupa o espaço público e utiliza esse território, né, essas, enfim, obras arquitetônicas como cenário para a nossa ação audiovisual. Então, também é muito interessante pensar sobre como é que isso qual é o enquadramento disso, né, ou até onde isso está, né, como é que a gente desloca isso para outros lugares, né. Eu concordo muito com ele, eu acho que existem muitos rótulos que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo da humanidade, mas que muitas vezes não cabe, né. Eu acho que hoje a gente também pode refletir a partir de um outro prisma, né, uma ideia sobre o artista na sua linguagem, né, na sua essência, né. Então, penso eu também que Miró, antes de ter essa imagem de ser um poeta marginal, ele é um grande poeta, né, pernambucano, brasileiro e, enfim, referência nossa, aí sim, eu acho, para a cultura popular, né, para esse universo também em que a gente convive no cotidiano do Recife, como você bem abriu aqui no começo. Então, eu enxergo o Miró como essa figura, enfim, que consegue, através das palavras, né, mostrar uma realidade concreta, objetiva, que faz com que a gente reflita ao mesmo ponto sensível e política e potente, e que não necessariamente caberia um rótulo ou um enquadramento assim, né? Então... eu acho que tem uma questão também, eu estava pensando, né, reformulando, não sou, claro, um estudioso
desse gênero, né? Ou desse subgênero, digamos assim. Então, mas se você vai pensar numa semântica, né, do que seria o marginal, e tenta enquadrar, por exemplo, o Miró, vamos pensar especificamente, né? Claro, se você vai tentar encontrar uma semântica para marginal, o que seria a poesia marginal? Eu percebo, historicamente, nesse movimento de publicação independente, de buscar alternativas. Mas no imaginário, as pessoas podem associar isso muito mais a uma poesia urbana, uma poesia que problematiza questões sociais, uma poesia que problematiza a violência urbana e tudo mais, né? Então, eu estou tentando chegar aqui a um consenso, que talvez no imaginário isso faça sentido. Quando alguém ouve poesia marginal, vai pensar muito nisso. A temática da violência, vai trabalhar a temática do urbano, tal. Miró, isso está na obra de Miró, mas não só isso. Né? Miró é um poeta que trabalha, por exemplo, a morte, trabalha a perspectiva da esperança, do amor, né? Ele tem muitos poemas de amor, né? Contrariando tudo aquilo que Rilke prometia. Não escreva, né, não escreva poemas de amor. E Miró escreveu incríveis poemas de amor, reflexões muito filosóficas, principalmente esse último Miró, o Miró dos últimos anos. Tinha reflexões muito profundas e que, na verdade, podem tocar uma pessoa da cidade, mas uma pessoa em qualquer lugar, assim, não necessariamente o urbano tá em Miró. Temas humanos, né? Na verdade. Temas humanos, eu acho que Miró toca, e acho que talvez por isso a poesia dele comunica tanto, ele toca em temas humanos que transcendem o espaço urbano, embora o cenário urbano apareça muito na poesia. As cenas urbanas, uma dicção urbana é muito presente na obra dele, né? Tem complementando, acho que, né, pode ficar nesse bate-papo, que eu acho que é legal, porque vai surgindo várias reflexões. Tem uma frase do Hélio de Sica que é um pouco isso, assim, né, que ele falava, seja marginal, seja herói, né? Assim, também quebrando um pouco essa dicotomia, né, ou essa ideia, né, de que, tipo, então se é isso, ele também hoje, digamos, é um grande herói da palavra nossa aqui, né, pernambucana, enfim. Rafael, eu vou aproveitar que você falou aí que você é um realizador audiovisual, né? Como o trabalho de Miró reverbera em outras artes, mais especificamente no audiovisual, assim, como é que você vê isso? Miró, ele também foi, além dessa figura dele, né, que é mais conhecida, né, como escritor, né, como poeta, ele também protagonizou e atuou em alguns filmes, né, aqui do estado e até de outros estados, como Calma, Monga, Calma, né, do Petrônio de Lorena, enfim, entre diversos outros filmes. Então, acho que a poesia dele, né, tentando pegar esse gancho, ela também é muito visual, né? Quando ele fala, por exemplo, agora sobre o Recife, né, o dia no Recife, você que já conviveu, que já mora aqui ou que já morou, enfim, você vê muito claramente a cidade, ela é muito didática nesse sentido, né, em vários aspectos, assim, né, na poesia dele, né? Então, acho que quando a gente pensa, principalmente, né, o audiovisual com os poemas e poesias de Miró, né, a gente consegue fazer boas traduções e leituras de como transformar aquilo em algo visual, né? Um pouco do que a gente tentou fazer para apresentar, né, enfim, para a população pernambucana, para os turistas agora lá no FIG, tentar revelar um pouco isso de forma audiovisual, né? Não sei se já é a hora de falar, mas é um pouco essa a ideia. E aí, Wellington, como é que características a gente poderia apontar dentro da poesia de Miró? Olha, a primeira coisa assim, que marca bastante é uma presença muito grande da oralidade, né? Ou seja, você tem uma presença dessa dicção ou dessas dicções da cidade, você consegue perceber isso de uma maneira muito forte. Eu percebo ali, claro, eu escrevi uma apresentação para uma coletânea que foi organizada por uma cartoneira, uma editora de livros artesanais, que é a Ganesha Cartoneira, do Rio de Janeiro. E nessa apresentação eu falo um pouco sobre a poética de Miró. Eu pego um poema especificamente, que é Onde Estará a Norma, para mostrar como ali existe um trabalho com a linguagem. Porque se fala muito, e a gente estava conversando um pouco disso antes, assim, na prévia, né, da conversa, que
Miró sempre dizia que não, o poema não passa muito tempo na minha cabeça, eu escrevo logo, tal. Tem até uma entrevista para ele que ele deu na Trip e que é muito famosa, e que ele diz: eu não passo muito tempo com um poema, eu já vou e falo. E na verdade não é bem assim. Eu acompanhei o processo de Miró. Ele retrabalhava o texto, mas retrabalhava a partir da performance. Então, por exemplo, essa ligação do texto dele com a performance é muito grande. Tem um trabalho que é muito assim, que é basilar, que é o trabalho do André Teles, em que ele cunha um termo, né, que é a corpoeticidade, né, em que ele une a performance de Miró ao texto, né, como, de alguma forma, há um diálogo, e como é difícil você compreender a poesia de Miró sem a performance de Miró. No entanto, eu já teve uma mesa em que a gente conversou sobre isso, e eu disse para o André que eu considerava que a poesia de Miró se sustentava para além também da performance. Ou seja, existe essa ligação com o corpo, com a performance, e aí a gente sabe que a performance é um ramo ali né, já é considerado um ramo das artes visuais, mas eu considero que, para além da performance, a poesia se sustenta pela riqueza de recursos poéticos que o texto de Miró tem. Então não é um texto inocente, digamos assim, no sentido de que ele simplesmente descreve, ele se diz assim: eu sou um cronista, eu gosto de falar sobre a cidade, as histórias da cidade, mas aí não há só uma história da cidade. Existe uma poética na perspectiva do trabalho com a linguagem, que é muito interessante, né? Esse Onde Estará a Norma, por exemplo, é um poema super interessante, em que ele recupera memórias e atualiza com uma nova cena, e você percebe que a estrutura do poema é muito, muito sólida, né? Então, Miró tem essa perspectiva, claro, de uma oralidade, mas que tem um trabalho da melopédia, ou seja, na perspectiva de como a forma, a sonoridade do texto vai soar para além. E ele faz muitos jogos de palavras, muitos trocadilhos, é muito comum na poesia de Miró. Mas essas são características assim, gerais, a gente poder aprofundar, passar, na verdade, um programa todo falando só sobre essas características. Apesar de Wellington ter falado, Rafael, que existe essa poesia, né, também descolada da performance, o quanto você acha que a arte de Miró ganha com o fato dele, quando estava vivo, performar essas poesias? Muito interessante essa pergunta, assim, porque ele tinha uma capacidade enorme de te prender, né, naquele momento em que ele estava recitando o seu poema, né, ou fazendo alguma apresentação. E eu costumo falar assim, né, que aquele momento de pausas dele era um momento talvez muito grandioso entre o intervalo de uma palavra ou de uma frase. Você fazia uma imersão tão grande naquele momento que parecia que aquilo se entrelaçava entre o que ele estava falando, como ele estava atuando, né, performando, e como que o público estava participando disso, né? Então, acho que é muito interessante porque você consegue, a partir desses elementos também, pensar essas outras estruturas narrativas, né? Por exemplo, um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo, né, para essa ação é justamente pegando essas ações deles ou algumas performances e transformando elas em animações, né? Então, vão ter momentos em que vão ter fotografias dele, momentos em que vão ter intervenções dele, onde ele está performando e se transforma em desenho animado, indo para um universo lúdico, para dentro daquele poema em que a gente está retratando ali, né, para o público que vai estar assistindo. Então, eu acho que acaba casando, sabe? Eu acho que é um ciclo que se completa, digamos assim, né? Entre sair do papel estrito sensu, digamos assim, né, para a narrativa poética, para a performance, para o audiovisual, né? Eu acho que isso acaba entrando num ciclo bem interessante. Eu fico pensando que essa coisa de você tirar a poesia do papel, né, acaba popularizando ela, acho que dando uma outra ideia, assim, sobre poesia, né, de que é algo acessível, né, assim, de alguma forma. Te leva para outra dimensão, né, digamos assim, né, você consegue... Isso é interessante, eu acho que o Wellington... Acho que tira a erudição, sabe? Assim, do que a gente pensa sobre o que é poesia. Ou não, vocês não concordam? Olha... O Wellington não concorda comigo.
quando a gente pensa que Homero, né? Se eu penso que Homero, que é, de alguma forma, a fundação, né, da literatura no Ocidente, né, a partir da Ilíada. Embora ele tenha escrito a Ilíada, né, com todos os seus mais de 12 mil versos, Homero parte de uma tradição oral, ou seja, boa parte do que você tem na Ilíada é uma recuperação de uma tradição oral de vários poetas que construíram aquilo até ele chegar ali e ele, de alguma forma, codificar. Então, eu não vou falar aqui da Idade Média, em que você tem uma recuperação e você tinha ali, né, todos aqueles bardos que cantavam e que, né, iam das cidades e cidades. Então, a oralidade ela não é uma inovação. Ou seja, na verdade, a oralidade é a base da literatura. A literatura, ela, muita gente vai dizer, não, mas não existe literatura oral. Eu digo, realmente você não entende de onde é que partiu Homero. Você acha que a Ilíada surgiu toda da cabeça de Homero? Você está um pouco equivocado. Então, assim, na verdade, e aí a gente tem uma tradição de oralidade, por exemplo, no nosso sertão, né, com poetas improvisadores. Não é o caso de Miró. Miró não era um improvisador necessariamente, ele era um performer e ele utilizava muito o happening, ou seja, o momento ali para brincar com o seu público. Então ele usava a performance nessa perspectiva. Essa coisa que você estava falando das pausas, né? Ele sentia o público, ele sabia o poema que ele diria naquele momento, qual o poema que é adequado para aquele momento, para aquela audiência. Então ele sabia jogar com essa... Então às vezes um poema que não é um poema tão bom de Miró, na performance cresce. Quando você pega o poema no texto, talvez aquele poema não vai ser um dos que vão prevalecer. Por exemplo, H2 Love, que é um poema que ele sempre dizia esse poema, H2 Love. Ele passava acho que uns 5 minutos contando a história e o poema tem 15 segundos. Assim. Mas sem a história que ele contava, o poema não cresce tanto. Mas um poema como, por exemplo, 4 horas e 1 minuto, poemas como Recife, poemas como Onde Estará a Norma, são poemas que estão ali no papel e que se sustentam fora da performance. Agora, claro, a performance, principalmente quando a gente pensa numa perspectiva transmídia, em que Miró era um poeta transmídia, né? Porque ele realmente faz essa transição e ele se deixou registrar muito. Você tem uma ideia, tem um dos poemas que, assim, são mais... não sei como é que chama, como é que seria o substantivo, o adjetivo para isso, mas que viralizaram mais, que é o mais viral, né, digamos assim, que é Janela de Ônibus. É um dos poemas que mais se reproduz. Assim, Janela de Ônibus é danado para botar a gente para pensar, ainda mais quando quando a viagem é longa. Esse poema não está em livro nenhum. Esse poema tem 2 versões no YouTube, uma de 2013 e outra de 2017. A gente estudou as duas para poder chegar a uma versão editada nesse livro que foi lançado no Rio de Janeiro. Então, é uma versão que foi assim, que combina essas 2 versões. São versões diferentes. Então, você vai ver a versão de 2013 e a de 2017, aquilo que eu estava falando, que ele vai adaptando, ele vai melhorando o texto na performance. Mas não está em livro nenhum. Né? Ou seja, aqui um pouco antes da gente entrar na entrevista, eu acabei de descobrir provavelmente um poema inédito de Miró, né? Que foi registrado aqui em uma entrevista na TVU. Então, Miró tem uma infinidade, até a CEP está para lançar a poesia completa dele. Eu disse para eles, a gente só tem que descobrir um melhor nome que não poesia completa, porque seria uma falácia você dizer que é uma poesia completa, porque embora eles tenham, a gente colocou para a CEP vários cadernos, vários textos inéditos de Miró, isso com certeza não é suficiente. A gente vai ainda estar encontrando aí nos celulares das pessoas muitos poemas inéditos que vão aos poucos ir surgindo à medida em que as pessoas forem compartilhando, né, e essa fortuna vai aparecendo pouco a pouco. Wellington e Rafael, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre a arte de Miró da Muribeca, poeta homenageado na 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns. Eu sou Ariana Pacheco e estou conversando com Wellington de Mello, escritor e editor, e com Rafael Buda, produtor e realizador audiovisual. Não sai daí. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente está conversando sobre a arte do poeta Miró da Muribeca. Nossos convidados são Wellington de Mello,
escritor e editor, e Rafael Buda, produtor e realizador audiovisual. Wellington, quero começar esse segundo bloco te perguntando que herança Miró deixa para a literatura, especificamente. E acho que também para outras pessoas, para outros escritores que de alguma forma trabalham com esse mesmo tema que ele, né? Olha, primeiro a gente precisa tentar entender qual o tema de Miró. Eu acho que o tema de Miró, de alguma forma, é a sobrevivência, é a capacidade é uma palavra até já meio cansada, de resiliência, talvez, de poder, desde 1984, ter conseguido viver exclusivamente da sua arte. Isso é uma coisa, e principalmente se a gente considera a origem de Miró, né, uma origem humilde, né, ou seja, com todas as adversidades, com todas as estatísticas jogando contra ele conseguiu, a despeito de tudo isso, construir uma obra respeitável. Ele teve, eu acho, talvez, muita sorte na perspectiva de ter conseguido coisas que outros poetas da geração dele, ou um pouco, uma geração imediatamente anterior, poetas que também tinham essa perspectiva, né, de publicar de forma independente, de fazer essa circulação de maneira mais alternativa. E aí eu estou falando de França, por exemplo, estou falando de Erickson Luna, mesmo que de uma forma totalmente diferente, o Chico Espinhara, ou seja, que não tem nada a ver com Miró, na verdade não tem nada a ver com esses poetas, mas que muitas vezes é confundido digamos, no rol ali do que se chama, né, poesia marginal. Mas Miró teve a sorte que poetas como esses não tiveram, na perspectiva de que ele ter conseguido ter deixado um registro sólido da obra dele. Ou seja, era uma obra muito dispersa, foi publicado de forma independente ao longo dos anos. E graças ao esforço de Seno Ramos, aí é preciso se registrar, de Seno e de Cida Pedrosa, que fizeram a primeira edição do Miró até agora. Ou seja, graças a essa edição do Miró até agora, uma obra que era muito dispersa, que poderia ter se perdido, ela conseguiu ser registrada. Eu estava na Secretaria de Cultura na época, quando chegou a proposta de fazer a edição, né, foi editado pelo Interpoética, e na Secretaria de Cultura a gente viabilizou para que fosse impresso. E aí, quando se esgotou esse livro, eu era da coordenadora de literatura e eu submeti ao Conselho Editorial da CEP, editora, para que eles fizessem uma segunda edição. E na época a CEP queria simplesmente reimprimir. Claro, é aquela perspectiva às vezes meio assistencialista, de, não, um poeta importante, vamos lá reimprimir o livro dele para ele poder vender. Eu disse, não, olha, vocês não sabem o que é que vocês têm na mão. Na verdade, vocês têm na mão de vocês aquilo que vai ser o maior best-seller. Eu tenho acho que como editor eu tenho às vezes uns dons meio premonitórios. Quando eu editei Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, eu tinha dito um ano antes, esse vai ser um dos maiores. Eu publiquei no Instagram, esse daqui vai ser um dos maiores livros do ano, e foi, né? Com o Miró eu disse, olha, vocês estão diante do maior best-seller que vocês vão ter nessa editora. E Miró até agora está na 7ª reimpressão. Né? Então, e assim, a gente vai ter poucos autores que tiveram tantas reedições, como é o caso de Miró. E aí, naquele momento, na segunda edição, eu não trabalhava ainda na CEP, trabalhava na Secretaria de Cultura, mas o Marco Polo generosamente disse, olha, você quer fazer a edição do livro? Eu disse, eu quero. E aí a gente fez uma segunda edição em que a gente tentava padronizar algumas questões que, como o Miró teve uma obra que foi publicada de maneira muito esparsa, às vezes eram decisões que eram editoriais e que passavam por decisões do poeta. Então, a gente conseguiu conformar para que aquela obra ficasse registrada. Isso foi muito importante, eu acho, para Miró. Ter a sua obra reeditada numa editora, né, pública e fez com que, de alguma forma, ficasse isso para a posteridade. Miró está no Museu da Língua Portuguesa. Quantos poetas estão no totem, né, um totem vivo, e tem um registro na exposição permanente do Museu da Língua Portuguesa? Então, isso dá um pouco a dimensão daquilo que acho, Miró hoje na poesia brasileira. Ou seja, tenha talento e procure o Wellington para editar a sua obra, que vai dar certo, né, Wellington? Wellington underline de Melo, né, o Instagram, fazendo biscoito aí, pode pode fazer o merchan. E aí, Rafael, qual você acha que é a herança que Miró deixa para a arte de uma maneira geral? Nossa, é bem forte essa sua pergunta, assim, né? Porque eu acho que
com tudo também que o Wellington falou, né, e que a gente vem refletindo e pesquisando e tal, acho que ele conseguiu transcender, né, justamente esse lugar e poder trazer obras, enfim, obras-primas e, enfim, momentos muito importantes, né, também dessa trajetória e da cultura pernambucana, né, ao longo da sua carreira. Eu lembro de momentos assim também muito legais quando ele lançou o livro dele, aquele Adeus, né, lá da, acho que foi também pela Mariposa, não foi? Foi lá em Moura, e também foi um dia também muito especial, assim. 2015, né, foi assim, né, eu acho que era uma retomada também dele, ele estava num momento muito... Foi logo depois da primeira internação dele. Foi um momento muito simbólico, assim, que eu recordo, assim, a Praça do Arsenal teve uma fila que circundou a praça quase toda, por exemplo, para poder a turma pegar a assinatura, né? Naquela noite ele vendeu 200 livros. Foi um dia bem especial, assim, então eu acho que ele trazia muito isso, né, pra gente, assim, né, essa energia e essa possibilidade de você, enfim, acreditar na sua arte, né, na sua obra e poder conseguir seguir com sua carreira, mesmo diante de diversas adversidades, né? Então, acho que o principal legado que ele deixa, acredito, para a gente que, enfim, vem desenvolvendo um trabalho, ou para quem está iniciando, seja em qualquer linguagem artística, é que a gente precisa permanecer naquilo que a gente acredita, né, naquilo que a gente gosta e poder transformar, muitas vezes, né, seus anseios e seus sonhos, né, em realidade através da arte que você quer desenvolver, né? Então acho que Miró é uma grande referência para a gente nesse sentido, assim. Wellington, quando é que Miró se descobre poeta? Isso é uma pergunta interessante. É mais ou menos assim na época da juventude. Eu estou escrevendo a biografia dele, né, para a CEP Editora, que deve sair em breve. E na conversa que eu tive com ele, até assim, uns 20 e poucos anos, ele pensava muito em poesia. Mas ele se aproximava muito de um grupo de pessoas de classe média, porque ele morava ali perto em Santa Amaro, perto do Oswaldo Cruz, e que era uma área meio limítrofe ali, né, em que você tinha a rua Dom Vital, em que você tinha vários artistas que moravam lá, o Maurício Silva, o Túlio Velho Barreto, né? Então, eram pessoas que moravam por ali e que tinham uma certa movimentação artística, e ele frequentava a casa desse pessoal porque ele jogava futebol com eles. E, numa certa ocasião, Maurício Silva, que era artista plástico e que na época poeta também, hoje mora na França, e Maurício mostrou um poema para ele, né, que ele tinha escrito. Ele disse: sabe o que é poesia? E ele disse: não sei não. Sei o que é Roberto Carlos, ele dizia, né? E aí ele disse: vou dizer um poema para você. E ele diz esse poema, Miró já repetiu essa história várias vezes. Praça verde, 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 farda verde, 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 e o poeta bate continência e o coração do soldado, alguma coisa assim, bate continência a toda mulher que passa. Ele disse que quando ouviu esse poema, ele perguntou: você entendeu? E ele faz a exegese do poema para o Maurício Silva, e ele fica com isso martelando na cabeça. E a partir daí ele chega em casa e diz que vai tomar banho, e ele começa a dizer azul, 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 e começa a brincar com... já que o de Maurício era verde, ele começou a brincar com azul, e daí surgiram os primeiros poemas de Quem Descobriu o Azul Anil, que é o primeiro livro que ele publica em 84. Ele trabalhava como auxiliar, né, de limpeza na Sudene. Foi um emprego que o pai de Maurício Silva conseguiu, porque o pai de Maurício Silva era... não sei se da direção ou se algum cargo de gerência da Sudene, e conseguiu esse trabalho para ele. E aí, enfim, isso é entre 82, a gente está falando aqui de 82, 83, mais ou menos, né? Então, imagina que Miró, que nasceu em 60, estava ali com 21, 22 anos, quando ele começa a fazer essas primeiras incursões na poesia, até que em 85 ele decide sair da Sudene, larga o emprego e quer viajar. Ele vai para Petrolina e depois vai para São Paulo, então tem várias viagens que ele faz pelo país, mas é mais ou menos nessa época aí. A gente está falando aqui de 20 anos, 21 anos, é quando ele começa realmente a investir na poesia, embora já começasse a ler por conta dessa proximidade que ele tinha com essas pessoas do meio cultural, da música, das artes plásticas e do audiovisual também. Hoje é quarta-feira, certo? Já começou o Festival de Inverno de Garanhuns.
Eu queria perguntar para vocês o que a gente pode esperar da programação relacionada à Miró, tanto no polo Praça da Palavra, quanto relacionado à intervenção audiovisual de vocês. Primeiro, Wellington. No sábado, estive conversando com o Tiago Corrêa, né? Foi uma conversa massa, falando sobre esse processo da biografia também. Dei uma oficina, um workshop, na verdade, sobre como produzir, como preparar originais para submissão para editoras, e também foi um momento importante para esse público de jovens escritores que às vezes não sabem como produzir. Mas a conversa com o Miró, especificamente com o Tiago, foi massa, né? Foi uma oportunidade de compartilhar com o público a experiência, o desafio de falar sobre uma vida tão rica como a de Miró. Eu sei que vai ter, eu não estou com a programação assim de cabeça, mas eu sei que vai ter algumas performances que vão fazer o David Birigui. Eu não sei se já aconteceu, se vai acontecer ainda. Ele vai ter ele vai fazer a leitura do Quem Descobriu o Azul Anil. Eu acho que tem a Odailta Alves e vou esquecer o nome do outro poeta, ele vai me desculpar. Mas eles vão fazer uma leitura também de poemas em torno da obra de Miró. Não estou lembrando agora especificamente qual dia, mas eu acho que também vai ser um momento massa, assim, é o Marlon Silva, me lembrei. O Marlon Silva, o Marlon e a Odailta, que estão fazendo também um projeto conjunto. São dois poetas negros e que vão também encenar a obra de Miró no festival. E aí, claro, tem acho que já rolou, na verdade, da atividade, que foi das projeções. Aí, enfim, que Buda pode falar melhor. Diga lá, Rafael. Foi uma experiência incrível, né, poder, enfim, né, apresentar esse projeto, né, para Garanhuns, que na verdade nesse momento do Festival de Inverno acaba sendo um imã, né, um polo atrator ali do estado inteiro e de outros estados e até de outras regiões do país, assim. Então foi muito legal poder mostrar essas projeções, né, essa ideia de tirar o Miró também dessa ideia do papel, da performance, e levar para esses outros espaços públicos. Que vocês trabalham com animação, né, que você falou. O que mais, assim, formatos audiovisuais? Não, na verdade, esse projeto foi pensado, né, utilizando uma técnica de animação chamada rotoscopia e também pintura digital. E a gente pegou algumas imagens, né, que nós tínhamos em arquivo dele, tanto fotografia quanto vídeos, para poder fazer essa composição junto com de palavras com imagens, né? Então Isso é um vídeo só, no caso, né? É uma obra só. A gente brinca também, a gente, né, enfim, brinca e brincamos, né, também lá durante a nossa apresentação. A gente tem vídeos pré-prontos, né, produzimos a partir de 10 poemas, né, dele, vídeos e rotoscopias e animações que foram projetadas. E entre o intervalo de um e outro, a gente também faz algumas brincadeiras ao vivo, digamos assim, onde, por exemplo, ele aparece o rosto dele, aí tem um zoom in no rosto dele, na boca, abre a boca, sai a poesia da boca dele. Então a gente acabou fazendo essas brincadeiras, aconteceu ali na Casa Galeria Galpão, né, que é o espaço de artes visuais, na Radiodifusora, que é um espaço bem importante ali da cidade, né, ficar ao lado do Relógio das Flores, um lugar que tem muita visitação e que também carece, né, ter uma nova vida ali. Eu acho que foi bacana desenvolver essa atividade lá. E também na ESGA, que lá tem um paredão enorme, que é possível a gente também desenvolver essa ação, né? E até o final do FIG também vão ficar alguns frames, né, dessas obras expostas dentro da galeria, que foi também pensada junto com o parceiro que desenvolveu o projeto com a gente, né? Que eu e Thiago Delaspe, nós fizemos a concepção e a produção do projeto, e o Augusto e o Moza Santos fizeram a parte de animação e projeção. Então essas obras são especificamente do Mozart, e a gente fez a montagem, né, essa parte mais da curadoria também. Então acho que vai ser bacana aí a turma poder, quem ainda estiver aqui no festival, lá no Festival de Inverno de Garanhuns, possa prestigiar. E a gente pode esperar essa exposição, enfim, como é que chama? Essa videoarte, essa projeção? A projeção em outros lugares, também a ideia é essa? Olha, vai ter uma homenagem a ele no Museu Moafro. No Moafro. A gente foi contactado já
sobre essa possibilidade. E agora eu acho que se abre um novo ciclo, né? A gente gostaria, sim, de poder apresentar em outros espaços, talvez na Bienal do Livro, enfim, aí a convite em lançamento de algum livro, né? Eu acho que vai ser legal porque a gente pode agora, através desse produto, né, já utilizar em outras ações, né, em outros espetáculos e lançamentos. Então a gente ficou muito animado porque foi bem bonito, assim, bem bacana. Eu acho que é possível a gente pensar em trazer isso para o Recife, né? A gente tem uma ideia porque ele tem como essência, né, também do seu trabalho aqui muito centro do Recife, né? Então a gente pensa em buscar alguma parceria, algum incentivo no próximo período para, quem sabe, fazer uma apresentação dessa no centro. E também fiquei muito interessado aí, Wellington, nessa ideia da obra dele. Aí a gente pode até pensar já alguma coisa também aí, quem sabe uma ficção sobre a obra dele, um filme, algo legal assim. A biografia está Vamos saindo. Qual é a importância de uma biografia de um artista como Miró? Eu acho que é bem interessante a biografia porque ela permite uma humanização ainda maior, né? Claro que existe assim, uma grande distância entre aquele que escreve e aquilo que se escreve, né? Às vezes, um poeta, né, no papel e a sua vida, né, assim, são muito distantes. No caso de Miró, é curioso porque ele viveu intensamente a poesia. Então, é uma vida também muito rica, com muitas histórias, com muitas viagens, com muitos altos e baixos, com muitos encontros e desencontros, né? A arte ela tem essa característica que eu acho que é muito marcante, de que o grande artista, normalmente, ele paga um preço muito grande também. E Miró pagou esse preço de várias maneiras. E no livro isso aparece, como essas escolhas acabam impactando. E é uma história muito bonita, uma história de vida muito bonita, que a gente vai descobrindo à medida em que a gente se aproxima dessa vida. No processo de escrita da biografia, eu acabei participando de momentos meio que cruciais assim, da vida dele, mudando o rumo também. Então, como biógrafo, eu acabei, enfim, me envolvendo na biografia, né? Porque foi no momento também em que ele descobriu a doença. Então, o livro ele acaba rodando, assim, pensando no audiovisual, é um roteiro em dois planos. O livro começa no momento em que ele se interna, diagnosticado com Covid, saindo do RAID, e toda a trajetória da doença. E, em paralelo, a gente vai costurando com a história da vida dele. Ou seja, desde que ele, né, começa a se aproximar da poesia, mas volta para o período em que ele morava em Santa Amaro, depois a ida dele para Muribeca, as viagens, né, a descoberta da doença vai aparecer muito depois, mas assim, vai ter vários momentos ali enfim, dos amores e desamores que ele tem. Então tudo isso vai aparecer no romance. É muito, muito interessante na perspectiva de que da carne aquilo que está no papel, né? Verdade. Rafael e Wellington, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou a Ariana Pacheco e conversei hoje com Wellington de Mello, escritor e editor, e Rafael Buda, produtor e realizador audiovisual, sobre o poeta Miró da Muribeca. Quem assina a direção do programa é Ana Clara Reis, a produção Ricardo Araújo e Andréa Rocha. O nosso operador de transmissão foi Daniel Mosca, o operador de câmera Juarez Juara e o nosso querido técnico de som é Alexandre Silva. E o programa ainda contou com a colaboração de Marília Ferreira e Paulo Araújo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.